aqui na sexta-feira. Ele não pode ser só uma horinha do meu dia, em que, por mais que é a primazia do meu dia, né, como alguns aqui fazem, tem esse costume de entregar o primeiro momento do dia ali ao Senhor. Não é somente isso, mas deve ser também. Só um minutinho, que eu me perdi aqui. Sim, claro. E dentro de tudo isso, o Senhor, Ele não convida só a esse momento de oportunidade, porque estar na presença do Senhor é uma oportunidade que eu e você temos. Mas com uma vida entregue totalmente ao Senhor, voltada totalmente ao Senhor. E em seguida, Paulo, ele faz um alerta. E aqui ele diz, e não vos conformeis com este século. Então, vivemos cercados por uma cultura de pressão sobre conquistar algo, pressão de status e tantas outras coisas no nosso dia a dia, pessoas. E o mundo, ele tenta de muitas formas nos convencer de que o nosso valor, ele sempre vai estar ligado e atrelado ao que possuímos. Mas o Senhor nos lembra, e Paulo também diz aqui, sobre a identidade que nós temos em Cristo. Eu e você aceitamos ao Senhor como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. Então, nós temos que trabalhar dia após dia dentro disso e sobre isso. Sobre perseverar num caminho que muitas vezes eu e você temos inconstâncias. E claramente eu falo isso, que a nossa carne corrupta, isso é natural. Nós caímos e levantamos, mas algo que nós não podemos nos dar a chance ou a oportunidade é de nos deixar levar pelas coisas desse mundo. Eu e você acordamos e durante o nosso dia enfrentamos tantas e tantas coisas, muitas vezes conflitos com as pessoas, situações ruins que nos deixam mal. Mas nós temos que lembrar que os nossos olhos não podem estar voltados a essa terra, simplesmente ao que acontece aqui. Porque quando fazemos isso, esse exercício na nossa mente, e eu entendo, são muitas preocupações que nós temos durante a nossa semana, sobre o nosso futuro, como as coisas estão, como eu quero estar. Mas muitas vezes nos levamos a essa posição e muitas vezes nos permitimos simplesmente ficar ali. Não olhamos para as coisas do alto, que é um dia onde eu e você queremos habitar com o Senhor, amém? E nesse mesmo versículo, Paulo também ele fala sobre uma promessa. E essa promessa é para que eu e para que você experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Debaixo dessa palavra, eu convido os irmãos nesse momento a meditarem sobre isso, fecharem os olhos, estarem concentrados nesse momento de adoração, de louvor, porque o Senhor é o único digno das nossas vidas. Pai, nós estamos aqui, nos apresentamos diante do Teu altar, Deus. Nós agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nós e por tudo ainda que o Senhor irá fazer através de nós. Pai, que sejamos vasos, Deus, instrumentos, Pai, na vida uns dos outros. Pai, que possamos reconhecer cada dia mais e mais, Pai, sobre aquilo que o Senhor tem feito, Pai, o Senhor é. Que toda honra, Deus, que toda glória, Deus, que todo louvor seja dado somente a Ti, Pai. O Senhor é o nosso Deus, Deus, o único Deus das nossas vidas, Deus. Recebe esse momento de adoração, Deus, esse momento de louvor, Pai, como um incenso suave, Deus. Que o nosso coração esteja voltado e direcionado, Deus, totalmente à Tua palavra e a este momento, Deus. Nós Te agradecemos, Pai, nós Te aplaudimos, Deus, em nome de Jesus. Amém.
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno para mim. Exaltado nas alturas, glorioso no céu. Rio de vieste, a terra que criaste, toda ao qual se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, tu és santo e adorado, Senhor, neste lugar. Obrigado, Pai, pela tua presença, Senhor. Oh, Senhor, derrama, Pai, da tua presença sobre nós, Pai. Derrama do teu rio, Senhor. Queremos, Pai, beber das tuas águas, Senhor. Queremos nos encher, Pai, da tua presença, Senhor. Sabemos que necessitamos
desfrutamos, Pai, cada dia mais, Pai, de Ti, Senhor. Sabemos, Pai, que o mundo cada vez está pior, Senhor, por falta de amor, Pai. O amor tem se esfriado, Senhor. Eu te peço, Pai, que venha, Pai, nos encher, Pai, com as Tuas águas, Pai. Aleluia. Que desce do trono de Deus e esse rio traz cura para as nações. Um rio que desce do trono de Deus e este rio traz cura para as nações. Águas que fluem do trono de Deus, vem me curar. Águas que fluem do trono de Deus, vem transformar. Essas águas jamais terão sede, que pagar dessas águas será transformado, que beber dessas águas jamais terá sede, que nadar nessas águas será transformado. Águas que fluem do trono de Deus, vem me curar. Águas que fluem do trono de Deus, vem transformar. Saltarei de prazer, brincarei em tuas águas, viverei o seu amor, haverá em mim. Saltarei de prazer, brincarei em tuas águas, viverei o seu amor, saltarei de prazer, brincarei em tuas águas, viverei o seu amor. Águas que fluem do trono de Deus, vem me curar. Águas que fluem do trono de Deus, vem transformar. Aleluia, Senhor. Tu és santo e adorado, Senhor. Aleluia. Oh, Pai, só a Tua presença, Pai, me basta, Senhor. Quero mais e mais de Ti, Senhor. Oh, Senhor, Tu és santo, Pai. Eu agradeço, Pai, pela Tua presença, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por ser a minha razão de viver, Senhor, por me dar um motivo, Senhor, de estar aqui na terra, Pai. Oh, Senhor, Tu és o único, Pai. Tu és adorado, Tu és glorificado, Tu és santo, Tu és santo.
pelo teu amor, Pai, pela tua graça, Senhor. Oh, Senhor. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E se achar do meu Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo em milhares e milhares. Meu amado é o mais belo em milhares e milhares.
mesma unção, esse mesmo Espírito. Convida os irmãos. Nós vamos continuar em Romanos 11:36. Amém. Todos acharam? Porque dele, por ele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo, novamente aqui, ele nos lembra que tudo vem de Deus. Aquilo que temos, aquilo que conquistamos, o nosso trabalho, a nossa família. Se tudo é dele e vem dele, então quando eu e você apresentamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, quando nós apresentamos a nossa vida diante do altar, não estamos entregando simplesmente uma quantidade em dinheiro. Estamos reconhecendo que Deus é o dono de todas as coisas. E não só das coisas materiais ou aquilo que Deus pode nos dar, mas sim da nossa vida. Ele é o Deus da minha e da sua vida. Por isso que contribuir, ele é um ato de adoração, de gratidão, de confiança a Deus, entendendo que Ele, o nosso Senhor, nos sustenta. Amém? Debaixo dessa palavra eu convido os irmãos que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, depositarem aqui no gasofilácio. Amém? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor fez, Deus. Obrigado, Deus, por o Senhor, Pai, ter colocado, Pai, aqui cada pessoa, Deus, em nossas vidas, em nosso meio. Por aqueles que entendem, Deus, o propósito, o chamado, Pai, que têm entendido, Deus, da Tua palavra, Pai. Pai, eu agradeço por cada vida, Pai, que aqui tem depositado, Pai, o seu dízimo e a sua oferta, Deus. Pai, que o Senhor multiplique na vida de cada um aqui, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém, amém, amém. Quero chamar o pregador da noite. Esteja sobre todos, que o Senhor te abençoe, te guarde, no entrar, ao sair. Obrigado, filho. Que o Senhor seja com você, com a sua casa, que o Senhor te toque, que o Senhor te toque de maneira profunda nessa noite. Às vezes, queridos, nós esperamos o momento da palavra para o Senhor falar conosco. Às vezes nós esperamos um momento específico para Deus falar conosco. E Deus fala através da sua palavra? Sim ou não? Mas Ele fala só durante a palavra? Deus fala, queridos, de muitas formas. Claro que a palavra, ela é inerrante, ela é eficaz, ela é poderosa. Mas se eu e você abrirmos os nossos corações para o mover, para o agir. Eu sempre digo isso, queridos, eu não quero fugir, e eu não vou fugir da palavra. A palavra, eu sempre tenho dito isso, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos sustenta, a palavra que nos encoraja. Mas tem algo que nós podemos experimentar, não só num culto de domingo, diariamente, que é o toque e a presença real de Deus. Eu vou te dar mais uma oportunidade. É algo que nós podemos experimentar todos os dias, que é o toque e a presença real de Deus. E a boa notícia, queridos, é que isso não depende de pastor, não depende de igreja, não depende de circunstâncias. Somente depende de nós entendermos, clamarmos e buscarmos ao Senhor. Quantos homens de Deus fugiram, não de Deus, mas talvez daquilo que Deus tinha. Jeremias, Jonas, o próprio profeta Elias, tantos homens, queridos. E no final, onde eles estavam, onde eles andavam, eles encontravam ao Senhor.
clamavam ao Senhor, e o Senhor respondia. Amém? Cadê as nossas crianças? Professora de hoje, professora Patrícia, obrigado pelo papelzinho, filho, mas esse nome aqui, esses dois nomes eu já guardei. Está nos visitando pela segunda vez o Fonseca e a Eliana. Obrigado mais uma vez pela visita, uma salva de palmas ao Senhor, pela vida deles, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Nossos meninos e a Rafa aqui, meu Deus, a Rafa está tão grande, que eu achei que a Rafa era professora hoje. Se comparar com a professora, tá no jeito já, né? Graças a Deus. Nós agradecemos a Deus pela vida das nossas crianças, das nossas professoras e professores, que têm sido bênção neste lugar. Vamos orar por eles? Pai, nós abençoamos a vida do Bruno, a vida do Azaf, abençoamos a Rafa, abençoamos, meu Deus, o Benhur, o Isaac, o Felipe e o Henrique. E abençoamos também, ó Deus, as crianças que não puderam estar aqui hoje, não por escolha delas, mas por circunstâncias. Pedimos que o Senhor seja sobre eles, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre as gerações que ainda virão, meu Deus, que o Senhor seja sobre eles, os abençoando, os direcionando e os guardando. Pai, também abençoa os nossos professores e professoras, instrumentos do Senhor, neste momento e neste tempo, na vida destas crianças. Nós pedimos que em tudo o Senhor seja com eles e que os abençoe em nome de Jesus, amém. Deus abençoe as nossas crianças. Querida, você percebeu que eu orei pelos nossos netos? Eu nunca falei isso, né? Então, eu conto com os meus filhos para isso. E por falar em contar com os meus filhos, também estamos visitando hoje pela terceira vez, a Sara. Deus abençoe, Sara, seja bem-vinda. E queridos, eu me alegro, porque todos nós, vivemos momentos de lutas, momentos que nós, aos nossos olhos, parece que não provém do Senhor. E eu sei que nós, muitas vezes dentro de igrejas ou de templos, sempre falamos ou enfatizamos muito as lutas, as dificuldades, as aflições, mas a vida com Deus, ela é algo tão infinitamente superior àquilo que nós vivemos momentaneamente, seja bom ou ruim, que muitas vezes nós tiramos o olhar verdadeiramente daquilo pelo qual nós deveríamos estar gastando a nossa vida. É como se nós olhássemos apenas para as circunstâncias momentâneas e nos esquecêssemos daquilo que já nos foi entregue, daquilo que já nos foi dado, daquilo que já nos foi confirmado pela bondade, graça e misericórdia do Senhor. E nessa noite eu quero pensar um pouco sobre vida eterna. Nós falamos muito sobre as nossas circunstâncias, e as palavras, elas são de Deus, elas vêm ao nosso coração. O pastor Alu trouxe uma palavra tremenda no dia da ceia. Semana passada o pastor Cassiano trouxe uma palavra também abençoada. O pastor Walter trouxe algo aqui na sexta-feira, quem estava aqui na vigília também, que, queridos, de verdade encheu os nossos corações, e tantos outros irmãos, a Val que trouxe uma palavra aqui, e outros tantos que não necessariamente estão sobre um púlpito, às vezes um áudio gravado diariamente, com uma meditação, fala ao nosso coração, e são palavras, sim, queridos, que falam das nossas circunstâncias momentâneas. Todos nós, a nossa composição, claro que uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós somos compostos de carne, e a nossa carne continua tendo necessidades, sente aflições, sente dor, sente angústia e tantas outras coisas, mas muitas vezes nós esquecemos de olhar para aquilo pelo qual o Senhor veio à terra, para nos trazer as boas novas, para nos trazer o evangelho do reino de Deus. E eu te pergunto, meu querido,
O reino de Deus é um reino passageiro? O reino de Deus é um reino eterno. E nessa noite nós vamos pensar um pouco sobre isso. Antes, deixa eu só fazer as devidas considerações. Citei aqui o pastor Cassiano, ele colocou lá no grupo da igreja, ele estará fora com a família por 3 semanas, estarão de férias. E também peço que nós estejamos orando pelos nossos irmãos Adilson e Cláudia. Se você não sabe quem é o Adilson e a Cláudia, você precisa vir mais na igreja. Mas o Adilson e a Cláudia é irmã da Elaine, apesar de parecer muito pouco, coisa de 90%, 95%. E o Adilson é o irmão dela, é o marido dela. E eles estão bem doentes e por isso não estão aqui conosco hoje. Amém? Dito tudo isso, eu tenho uma frase aqui, e acho que eu já ouvi a Brígida falar de Leonardo Ravenhill, e eu gosto muito. Para mim, um dos grandes últimos homens que Deus levantou a nível mundial, já falecido, um senhor que morreu em 94, mas eu tenho uma frase aqui que ele disse, eu já decorei ela, está aqui na capa da minha Bíblia. Essa é uma frase que ele disse, ele fala assim, ele dizia assim, as coisas pelas quais você está vivendo, valem o sacrifício de Cristo? E essa é uma pergunta, queridos, que nós precisamos fazer constantemente. E eu não estou aqui diminuindo, não estou aqui dizendo que não é importante, mas muitas vezes nós estamos tão focados, tão empenhados em conquistar, em fazer, em alcançar algumas coisas nessa terra. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é, aquilo que Cristo fez por mim, e eu sempre digo isso, queridos, é algo muito miserável, muito mesquinho, entenda a minha fala, achar que aquilo que Jesus fez na cruz implica tão somente em eu ter uma vida boa aqui na terra. É claro, queridos, a palavra do Senhor diz que Ele veio para nos dar vida e nos dar em abundância. Mas essa vida abundância, ela não está ligada a termos ou vivermos somente momentos de felicidade, momentos de realizações plenas. Muitas vezes nós estamos abatidos, aflitos, como o próprio Paulo diz, abatidos, aflitos, mas não caídos, não derrotados, não desanimados. E é esta palavra, é esta promessa, é esta vida eterna que tem que arder em nosso coração e nos trazer a viva esperança. E aí, claro que eu não vou pregar sobre esta frase, mas eu queria dar início com essa frase, as coisas pelas quais eu tenho vivido, será que de fato elas valem o sacrifício de Jesus? E quando nós olhamos, eu não sei você, eu estou dizendo da minha vida, tá bom? Se isso servir para você, quantas das nossas lutas, dificuldades, decepções que nós enfrentamos no nosso presente momento, quantas dessas coisas dizem respeito à eternidade? A maioria das aflições, lutas, decepções, frustrações que nós vivemos dizem respeito a esta vida terrena, momentânea, passageira que nós temos aqui nessa terra. E eu não estou, queridos, mais uma vez aqui, eu tenho dito isso à igreja de forma aberta, eu tenho vivido um tempo singular na minha vida, onde, sem explicação, o desânimo tem batido a minha porta, o desencorajamento, mas isso tem passado pela graça e bondade do Senhor, e eu agradeço aos irmãos pelas orações, pelas palavras. Mas, queridos, se nós olharmos, a maioria das coisas que nós enfrentamos, nos decepcionamos, dizem respeito a esta vida momentânea. Mas é claro, pastor, é óbvio, esta é a vida que eu tenho para viver, esta é a vida momentânea que Deus me deu, é isso que eu tenho. E eu sei, queridos, mas nós precisamos fazer das nossas palavras a palavra do apóstolo Paulo. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço: prossigo para o alvo, para a carreira pela qual me foi proposta Cristo Jesus, o meu alvo. Pastor Cassiano, eu já acabei de anunciar que o pastor não viria. Aí eu saio por mentiroso. Mas está aqui o pastor Cassiano, glória a Deus, Deus abençoe. Que bom que deu tempo de chegar. E queridos, e quando nós olhamos para isso, eu começo a perceber, estou dizendo de novo de mim, que nós perdemos um pouco o foco das nossas vidas.
nos afadigamos, nos entristecemos, nos esforçamos tanto para resolver ou para fazer da nossa vida terrena algo melhor, e eu não estou dizendo que isso é errado, mas nós perdemos o foco na real vida que nos foi dada, que é a vida eterna. O capítulo mais, ou melhor, o versículo mais conhecido da Bíblia, qual que é mesmo? João 3,16. Vamos lembrar o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém? Meu Deus, estava esquecendo do final. Brincadeira. Mas tem a vida eterna. A promessa de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, o favor imerecido que Deus derramou sobre nós, colocando o seu próprio Filho como sacrifício em nosso lugar, foi para nos dar vida. Obrigado, Nicole. Vida eterna. E sabe, amados, às vezes nós, sem perceber, nós esquecemos disso e focamos tanto na nossa vida passageira. Os hinos antigos, eles falavam muito disso. Eu não sou daqui, o meu lar é o lar celestial, com o Senhor eu morarei para sempre. Tem gente perguntando, que hino é esse? Nem eu sei, tá? Estou misturando um monte aqui, mas os hinos falavam muito disso, e hoje, sem perceber, até os hinos que nós cantamos, falam muito mais do hoje, do que do porvir. Claro, queridos, eu não estou aqui romantizando a nossa vida. Todos nós precisamos viver o hoje, precisamos honrar os nossos compromissos, precisamos cuidar das nossas famílias, precisamos cuidar de nós, precisamos continuar fazendo as coisas das quais o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas o que eu vim aqui nessa noite para dizer, para mim e para você, ou melhor, o Espírito Santo dizer a mim e a você, é para que nós não nos esqueçamos da nossa vida eterna. Romanos 6,23 também é um versículo muito conhecido, que diz lá que o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, de novo, eu não estou dizendo que Deus tem uma vida abençoada, que Deus tem promessas, que Deus tem coisas maravilhosas a realizar aqui nesta terra, em nós e através de nós. Mas o que nós precisamos talvez trazer de volta ao nosso foco, à nossa mente, é a vida eterna. E quando nós, não é o texto que nós vamos nos basear ainda, mas se você puder abrir para a gente meditar um pouquinho, 1 João 2, 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, nós vamos meditar ali só em 2 versículos. Falei, acho que eu marquei o versículo errado. Não, eu estava olhando o capítulo errado. 1 João 2, versículo 23. Diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E quando eu começo a olhar aqui, queridos, a palavra está dizendo: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Aqui João estava dizendo do que, queridos? Do Evangelho, da promessa, do cumprimento, do Filho de Deus encarnado na terra, Jesus Cristo. E quando eu olho, e nós estamos falando sobre vida eterna, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para as situações e circunstâncias que nós vivemos, eu preciso diariamente, constantemente, me lembrar, permanecer, melhor dizendo, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio.
E sabe, queridos, nós temos dado muitas vezes ouvidos a muitas vozes, mas a Bíblia está dizendo que se eu permanecer no Evangelho, naquilo que eu ouvi, e diz mais: se vós permanecerdes, se em vós, permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E sabe, queridos, eu não sei você, mas constantemente situações, coisas vêm sobre a minha vida para me tirar do foco, para me tirar do alvo, para fazer com que eu deixe de lembrar, ouvir, viver por aquilo que me foi dito, a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, para que eu possa, são coisas, circunstâncias que vêm me tirar os olhos do Filho, de não permanecer no Filho. E entenda, queridos, há uma diferença muito grande. Quando nós perguntamos a uma pessoa, e eu não quero aqui, não vou expor ninguém, claro, mas sexta-feira quem estava aqui na vigília, um senhor me chamou, a pastora falou: pastor, tem um senhor te chamando ali. E quando eu fui atender aquele senhor, ele falou assim: pastor, você não se lembra de mim? Eu falei: me perdoe, eu não lembro. E aí ele se apresentou, ele falou: eu sou fulano de tal. E ali conversando com aquele homem já foi uma pessoa que tempos atrás estava sentado numa cadeira, como você está hoje, dentro de uma igreja, ouvindo o Evangelho, glorificando a Deus. E hoje essa própria pessoa confessou que está perdido em vício, em coisas que tem o aprisionado. E sabe, queridos, se você perguntar para ele se ele ama Jesus, a resposta dele é sim, e é sincera. Não se trata de amar ou não ao Senhor, porque eu sei, tenho convicção, sem medo de errar, que todos os que estão aqui, que todos que frequentam uma igreja, e muitas vezes pessoas que nem igreja estão frequentando, são pessoas que amam ao Senhor, que um dia tiveram um encontro com o Senhor e foram tocados pela presença do Senhor. Mas a pergunta não é essa, queridos. A pergunta é se nós temos permanecido. Por favor, Nicole, deixa lá. Isso, obrigado. Se nós temos permanecido naquilo que nós ouvimos, o Evangelho da salvação, o Evangelho que fala ainda de renúncia, o Evangelho que ainda fala de cruz, o Evangelho que ainda fala de eternidade, e se nós temos permanecido no Filho, e consequentemente no Pai. E eu sei, amados, eu não estou dizendo isso como espectador, eu estou dizendo isso como alguém também que vive isso. Nós somos desafiados diariamente a viver este Evangelho, a ter os nossos olhos focados na vida eterna, porque, queridos, a bem da verdade, que o que nós temos aqui hoje é um mundo que o Senhor mesmo disse que no final dos tempos seriam tempos difíceis. O Espírito Santo usou Paulo para escrever isso, que nos últimos dias haverão tempos difíceis. Mas, queridos, o que o Senhor nos chama é para nós permanecermos no Evangelho, para nós permanecermos em Jesus, para nós permanecermos no Pai. E deixa eu contar uma curiosidade para você, não tem nada a ver aqui, mas agora veio à minha mente. Quando a pastora Lu recebeu do Senhor, há 5 anos e meio atrás, o nome Igreja Cristã Nova Vida. Quem está aqui desde o começo lembra? Se chamava Igreja Cristã Nova Vida. E nós queremos e temos andado dentro da legalidade. A igreja tem CNPJ, a igreja agora tem o laudo do bombeiro, glória a Deus, né, dona Bia? Pastor Cassiano que nos ajudou também. E quando nós fomos registrar esse nome, já existia. Aí eu falei: eu sei o que está faltando. Igreja Cristã Nova Vida porque, queridos, e não estou dizendo que o nome vai fazer a diferença, mas isso tem que ser algo real na minha e na sua vida. O Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação, o Evangelho eterno, o poder de Deus, que a Bíblia mesmo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Este Evangelho não existe sem Jesus. Pastor, mas é claro, toda a igreja cristã fala de Jesus. Eu sei, queridos, muitas pessoas falam de Jesus, muitas pessoas amam ao Senhor Jesus, como eu disse, mas a pergunta que nós precisamos fazer a nós é: será que Ele verdadeiramente, será que nós, melhor dizendo, permanecemos nele, ou temos trocado ele por momentos, por circunstâncias? Mas vamos adiante. Versículo 25 mesmo aqui diz assim: e esta é, não está dizendo uma das,
esta é a promessa que Ele mesmo nos fez: a vida eterna. Aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja o Deus que nos amou, que nos perdoou, que nos lavou e nos regenerou e nos deu a promessa da vida eterna. E sabe, amados, quando nós olhamos, a promessa está aqui, e esta é a promessa. Eu não encontro na Bíblia Deus dizendo para mim que a promessa que Deus tem para mim é que eu seja o maioral dentre os outros, que a promessa que Deus tem para mim é que eu serei o mais rico, o mais bonito, o mais cheiroso, o mais poderoso, que eu não terei dificuldades, que eu não terei aflições, que eu não terei lutas. Mas a promessa, esta é a promessa, a vida eterna. E essa promessa, queridos, está sobre cada pessoa, cada homem e mulher, não importa a condição social, raça, não importa absolutamente nada, a não ser o fato de eu e você termos escolhido ao Senhor como nosso Senhor e Salvador. Ou melhor dizendo, como o Senhor nós não o escolhemos, Ele é Senhor e acabou. De quem o escolhe ou não, mas nós o escolhemos ou nos rendemos a Ele como nosso Salvador. E quando nós entendemos isso, queridos, nós começamos a viver diferente. Os problemas mudam? Não. Os problemas desaparecem? Também não. Os desafios não. Mas nós começamos a colocar o nosso foco naquilo que realmente importa: a promessa, a vida eterna. E quando eu olho para isso, eu preciso aprender, nós precisamos aprender que os nossos esforços, queridos, não devem ser única e exclusivamente para esta vida, para este momento. É interessante que quem é jovem e está começando a construir a sua vida, o jovem ele está pensando no hoje. Hoje ele precisa resolver os estudos, hoje ele precisa se formar, mas ele já está olhando amanhã. Eu preciso casar, eu preciso pensar no meu futuro, eu preciso ajustar as coisas. Mas muitas vezes, quando se diz ao respeito da eternidade, nós focamos tanto os nossos olhos, e eu estou dizendo aqui, queridos, isso não é ruim, mas se nós olharmos somente para as coisas momentâneas, terrenas e passageiras, nós perdemos o alvo, nós perdemos o foco. E lá no Evangelho agora de João, não na carta, no Evangelho de João, capítulo 6, também já trouxe uma palavra sobre isso, falei há pouco tempo, o pão vivo, o pão que desceu do céu. Lá em João 6, 26 e 27, diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Queridos, será que essa palavra serve para mim? Pastor Lu que trouxe essa palavra, foi isso, agora não lembro, mas quem trouxe essa palavra, porque é uma continuidade, não que nós combinamos, mas é o Espírito Santo que fala. Será que nós continuamos a procurar o Senhor por aquilo que é momentâneo, por aquilo que é passageiro? O Senhor Jesus olha para aquela multidão que estava o seguindo e fala assim: vocês estão me seguindo não por causa dos sinais, não por causa, em outras palavras, não por causa da evidência que eu sou, mas por causa daquilo que eu tenho te dado, por causa das coisas momentâneas. E o versículo 27 diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Queridos, esse versículo é suficiente para que eu olhe para a minha vida e faça uma análise. Senhor, será que eu tenho trabalhado, lutado, me esforçado, feito tantas coisas somente pela comida que perece? É interessante que o Senhor não fala, não trabalhe pela comida que perece. Ele fala assim:
trabalhai, deixa eu ler de novo aqui, não pela comida que perece, mas pela que subsiste. Sabe por que o Senhor fala isso, queridos? Porque lá atrás Ele disse que tudo o que nós precisamos, Ele fala assim: olhe para os campos, os lírios não tecem, nem fiam, mas Deus os veste de maneira mais esplêndida do que Salomão. Olhe para os pássaros, eles não plantam nem colhem, mas Deus os alimenta. O mesmo Deus que diz para nós: não gaste a sua vida, não gaste todos os seus esforços, não gaste todo o seu empenho somente nas coisas dessa vida curta, passageira, que não passa de 120, né, dona Nevina? 120 dá para chegar, né? Dá? Oh glória, está caminhando e firme. Não gaste toda a sua energia, não gaste todo o seu tempo para isso, mas trabalhe pela comida eterna, ou melhor, que subsiste para a vida eterna, porque o Senhor está dizendo, queridos, que existe uma comida que vai durar, que vai subsistir para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Não é pela nossa força, mas diz sim do nosso empenho, do nosso foco, dos nossos olhos. E agora sim nós vamos entrar na palavra, mas ela vai ser bem curtinha, fique tranquilo. Marcos capítulo 10. Até aqui foi a introdução, mas a introdução é metade da palavra, fique tranquilo. Marcos 10. E você conhece esta passagem? Um jovem rico procura o Senhor Jesus e fala: o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? E aí você conhece a história. Jesus fala para ele: vai, vende tudo que tem, segue-me, e você terá um tesouro maior no céu. Mas depois disso, ali há uma conversa entre o Senhor Jesus e os seus discípulos, e eles perguntam: Senhor, mas quem poderá entrar no reino de Deus? E o Senhor fala: aquilo que aos olhos dos homens é impossível, não é impossível para Deus. E aí, logo em seguida, é aqui que nós começamos a meditação, Marcos 10, 28. Todos acharam? Pastor Cassiano, Pastor Walter, me ajude com isso, eu já tenho isso na mente há um tempo. Nós vamos fazer um desafio aqui, queridos, talvez em julho, agosto. Nós vamos fazer um mês, onde todos nós traremos Bíblia em papel. Eu sei que você pode usar a Bíblia no seu celular, não tem nenhum problema, é a mesma palavra, mas fazer um mês, só para a gente ficar ouvindo, né? Tem saudade desse barulho, pastor? Ó, dentro da igreja, aquele. Então a gente vai fazer isso mais para frente, mas por enquanto, Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Pedro diz: nós tudo deixamos. E aqui cabe uma pergunta, queridos: Pedro deixou tudo mesmo? Pedro abandonou família, esposa, não sei se tinha filhos? Não, porque em outro momento Pedro leva o Senhor Jesus à sua casa e o Senhor Jesus cura a sua sogra. É interessante que quando Pedro fala assim: nós tudo deixamos, o Senhor Jesus não o corrige e fala: opa, não é bem assim não, você ainda tem isso, aquilo outro. Mas eu entendo aqui que quando Pedro diz: Senhor, nós tudo deixamos, ele estava dizendo: Senhor, tudo aquilo que ocupava o meu tempo, tudo aquilo que me tirava os olhos. E eu creio, queridos, que o Espírito Santo vai falar isso ao nosso coração nessa noite. Nós vamos sair daqui entendendo: não tem nenhum problema com o nosso trabalho, não tem nenhum problema com os nossos, com as nossas profissões, com aquilo que nós queremos conquistar, com aquilo que nós almejamos para nós e para os nossos filhos. Não é este o problema. O problema é que quando nós dedicamos demasiada e excessivamente os nossos esforços a isso, nós começamos a perder o verdadeiro alvo, o verdadeiro foco, que é Cristo. E quando Pedro diz aqui: Senhor, nós tudo deixamos, ele estava dizendo exatamente isso. Tudo aquilo que me prendia, tudo aquilo que ocupava o meu tempo, tudo aquilo que era na minha vida o meu Deus, eu deixei para trás, por causa do Senhor. E amados, essa é uma análise. Hoje, esse ano fazem 26 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus. Exatamente metade da minha vida
E muitas vezes eu ainda olho e continuo dizendo: Senhor, será que de verdade tudo eu deixei? Ou será que eu ainda continuo preso a coisas, a desejos, a circunstâncias? E quando Pedro fala nós tudo deixamos, ele estava dizendo: eu deixei tudo aquilo que me prendia. E sabe, amados, coloca isso na sua cabeça. Tem muitas pessoas que de boa intenção acabaram fazendo de forma errada. Quando nós tudo deixamos, não se trata de deixar das nossas responsabilidades, não se trata de deixar aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos, sobre os nossos olhos. Alguém que ama o Senhor de verdade jamais deixaria sua família, jamais deixaria os seus compromissos, jamais deixaria de honrar aquilo que deu a sua palavra. Quando a Bíblia diz para deixar tudo e seguir ao Senhor, não está dizendo dos compromissos que temos. E eu poderia citar inúmeras pessoas, mas me permita citar hoje a aniversariante. Eu não sei quem sabe um pouco da história da Alessandra e do Diogo. Dá para ver que eles cuidam da Dona Rosa. Mas a Alessandra também cuida da mãe, também cuida dos filhos. E sabe, queridos, às vezes nós achamos que deixar tudo é deixar as nossas responsabilidades, os nossos afazeres, para viver uma vida muitas vezes inerte, inoperante, infrutífera. Quando Pedro diz: Senhor, nós tudo deixamos, eu vou frisar isso mais uma vez, ele deixou para trás tudo aquilo que tomava tempo inútil da sua vida, tudo aquilo que o prendia na terra, tudo aquilo que continuava a o seduzir e o tragar ainda mais para longe do Senhor. Amados, eu creio num Deus que me dá capacidade, que me dá forças para continuar cuidando da minha família, para continuar sendo bênção na minha igreja, para continuar sendo bênção na minha comunidade, com os meus familiares, no meu trabalho, mas que também abre os meus olhos para que eu não viva preso, amarrado, subjugado às coisas deste mundo. É esta a mensagem de hoje, amados. Versículo 28 mesmo, ele fala assim: tudo deixamos. E aqui é que está a grande diferença. Se parasse aqui o versículo, deixa eu tentar aqui mudar o versículo, né? Misericórdia só, tá? Nós tudo deixamos. Faltou o braço. Se terminasse aqui, ficaria um pouco vazio, mas a prova de que tudo, de novo, tudo que me afasta do Senhor, a prova de que eu tenho deixado tudo que me afasta do Senhor, está aqui: te seguimos. E é aqui, amados, que eu preciso fazer uma análise da minha vida, e você faz uma análise da sua. Será que nós tudo deixamos? A resposta está: nós temos de fato seguido a Jesus? Nós temos de fato seguido aquele que lá na cruz, sem reservas, sem olhar para as suas necessidades, interesses, se expôs publicamente, se expôs ao vitupério, à vergonha? A resposta está quando nós olhamos para as nossas vidas e verdadeiramente temos seguido a Jesus, independente daquilo que recebemos, do momento que estamos vivendo, de sermos ou não honrados, de sermos ou não reconhecidos, de estarmos vivendo um momento de paz ou não. Quando nós seguimos a Jesus, verdadeiramente nós deixamos tudo para trás. E seguir a Jesus, queridos, é muito simples. Vamos tentar voltar lá atrás. Eu gosto sempre de falar isso, né? Vamos fazer um filme. Quando os discípulos seguiam a Jesus, cada um fazia o que queria. Jesus fazia uma coisa, Pedro fazia outra, Tiago outra, Judas outra, João outra. Tomé então, nem lá estava com eles, estava em outro lugar. Era assim, queridos? Não. O que Jesus fazia, eles também faziam. Por onde Jesus andava, eles andavam. A forma como Jesus se comportava, eles se comportavam. Foi a Brígida que disse, né, que
Pedro tentando negar a Jesus, a pessoa falou assim: não, cara, você fala igual ele, seu jeito é igual dele. Amados, nós verdadeiramente deixamos tudo quando nós seguimos a Jesus, e nós seguimos a Jesus de fato quando nós fazemos aquilo que ele faria, aquilo que ele fez. Nós seguimos a Jesus de fato quando nós cumprimos a sua vontade. Ele fala isso em Marcos 14, se eu não me engano: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este que me ama. E sabe, amados, às vezes nós queremos enfeitar, romantizar, queremos ampliar coisas grandes, as coisas muitas vezes incompreensíveis às nossas próprias mentes. Mas a pergunta é muito simples: será que nós verdadeiramente temos deixado tudo e temos seguido a Jesus? Temos feito o que ele faria, temos feito o que ele fez, continuar a fazer o que ele fez? Alguém já disse que o livro de Atos não terminou no capítulo 28? 28? Só para ver se está todo mundo ligado. Atos continua, mas é isso, amados, é fazer o que o Senhor fazia. Mas pastor, quem sou eu diante do Senhor Jesus? Discípulo, é isso? Está certo o termo? Discípulo. O discípulo faz o que o seu mestre. Então, amados, a resposta para mim e para você, se verdadeiramente eu tenho deixado tudo e eu tenho seguido a Jesus, é muito simples. Eu e você, dentro das nossas limitações, capacidades, temos feito o que ele faria? Temos obedecido a sua palavra? Pastor, mas é tão difícil obedecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Pastor, eu não consigo sair nem de casa. Querido, sabe onde é o seu campo missionário? Se você não consegue sair de casa, a sua casa, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Eu gosto também dessa frase do Leonardo Ravenhill. É tão incompreensível pessoas querem atravessar o continente para ganhar vidas, mas muitas vezes não atravessam a rua para ganhar uma vida para Jesus. Sabe, amados, eu sei que Deus pode levantar pessoas aqui, ainda mais que temos jovens aqui que estão empenhados. E eu sei, amados, deixa eu fazer um parênteses aqui: a nossa igreja não tem a cara de igreja de jovem. A parede aqui é branca, nenhum problema com a parede da outra cor, tá bom? Aqui a gente não toca aquele louvor, vamos pular, a não sair da Sandy Júnior, né? Isso aí é outro. Mas, queridos, eu louvo a Deus, eu não estou dizendo que os que estão aqui estão corretos, mas eu louvo a Deus pela vida dos jovens, que ainda que a igreja, que o momento, que a liturgia, que o público, que o pastor não seja o mais aprazível, mas entende que a palavra de Deus, que o Senhor Jesus é o caminho. E eu sei, amados, que pode haver aqui no nosso meio jovens ou homens e mulheres que Deus vai levar talvez a outras cidades, a outros estados, a outras nações, e glória a Deus por isso, isso é de Deus. Mas a pergunta, queridos, é essa: se nós temos sido seguidores de Jesus onde nós estamos, se nós temos obedecido a sua palavra, se nós temos obedecido a palavra de Deus na relação com os nossos cônjuges. Falei certo, né, amor? Quase. Com os nossos pais, com os nossos filhos, nas relações entre irmãos, entre casais. Essa é a pergunta, queridos. Ajuda eu e Nicole. Obrigado. Eu tenho de fato seguido a Jesus? E isso, amados, é respondido muito mais pelas minhas ações do que pelas minhas palavras. E eu preciso olhar para mim, e de novo, apesar das minhas imperfeições, eu preciso ver se eu tenho seguido a Jesus, se eu tenho feito a vontade dele, porque isso vai dizer muito sobre ter ou não deixado. Versículo 30, deixa eu ler o 29, né? Quando Pedro pergunta, nós tudo deixamos, ou melhor, ele não pergunta, ele afirma: nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém
ninguém, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Deixa eu separar em duas coisas aqui, amados. Quando Pedro pergunta, ou melhor, quando Pedro afirma, o Senhor fala assim: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado, ele vai falando, por amor do Evangelho. No versículo 30 ele fala, que não receba já no presente o cêntuplo. Oh glória, o cêntuplo. Amor, quanto que tem no banco? Quanto, amor? Quanto tem? Está vendo? É isso mesmo. Mas se tivesse alguma coisa lá, eu ia deixar aqui, porque Deus ia me dar o cêntuplo. Olha aqui, irmãos, nós vamos fazer uma campanha aqui, pastores estão comigo? Campanha de deixar a casa para a igreja, amém? Vai estar aqui na Bíblia, aquele que deixar casa, vai receber 100, vai poder alugar 99, não, queridos, e é por isso que muitos caem, tropeçam, porque começam a fitar os seus olhos no presente século, e eu sei que Jesus diz, no presente terá o cêntuplo, e muitas vezes pessoas desanimam, perdem a fé, porque são atraídas pela sua própria cobiça, achando que o Evangelho de Deus, que aquilo que eu tenho deixado diante do altar, vai render para mim riquezas momentâneas, bens financeiros. E de novo, queridos, eu não estou dizendo que Deus não nos abençoa, Deus abençoa sim, Deus dá condições, Deus dá força para nós trabalharmos, Deus dá capacidade, dá sabedoria para nós conquistarmos e guardarmos aquilo que temos ganhado, mas a bem da verdade é que a palavra não está falando disso, e muitas vezes parece tão distante de nós, que temos aqui uma cultura diferente, mas não está, amados. Às vezes nós achamos que o reino de Deus é um banco, onde nós vamos depositar algo e receber 100 vezes mais, mas está aqui, pastor, ele falou, aquele que deixar pai, mãe, casa, irmãos, irmãs, campos, e nós queremos recompensas imediatas e financeiras, e amados, eu não estou dizendo contra isso, por favor, entenda muito bem o que eu estou dizendo, mas se o Evangelho fosse isso, o que nós faríamos de Paulo? O que nós faríamos de Tiago, que foi decapitado? O que nós faríamos de homens e mulheres que morreram talvez esquecidos, que não tiveram os seus nomes escritos em grandes lápides de mármore, que foram honrados, que foram enaltecidos aqui nesta terra? Mas aqui está o erro, muitas vezes que nós caímos, queridos, nós estamos falando sobre vida eterna, nós estamos querendo receber aqui nessa terra, aquilo que a Bíblia não fala este nome, mas ela diz de recompensa, e nós chamamos de galardão. Aqui o Senhor está dizendo que não há ninguém que deixar, mas entenda, queridos, é isso que nós vamos trabalhar aqui um pouquinho. Ele está falando que não receba lá no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães e filhos. Você pode até falar, pastor, não, mas casa eu posso ter 100, irmãos eu posso ter 100, são todos meus irmãos e irmãs, mas e mães? Onde que eu estava aqui? Irmãos e irmãs, filhos, tem gente que tem 6, mas 100, né? Claro, queridos, a Bíblia está falando de algo espiritual, está falando. E deveria ser assim, queridos, a sua casa deveria ser a minha casa deveria ser a sua casa, os meus filhos deveriam ser os seus filhos, os meus irmãos deveriam ser os seus irmãos, os campos que estão aí deveriam ser os nossos campos, mas não é o campo, não está falando de conquista, amados, até porque o Senhor fala aqui no final, com perseguições. E sabe uma coisa que me chama a atenção, dentre tantas outras no Evangelho, tem muita gente que quer, tem pessoas, queridos, eu imagino que faça isso de boa vontade, que monta tese, que estuda, e
faz coisas para provar que o evangelho não é real, que Jesus não existiu, que Jesus é uma fantasia, que Jesus é um personagem, ou que Jesus foi uma pessoa comum. Mas aí eles caem em algo e falam assim: não faz sentido. Como um homem que não prometeu riquezas, que não prometeu honra, como um homem que pegou homens comuns, e este homem morreu na cruz, como este homem conseguiu fazer de uma doutrina algo que perdura há mais de 2000 anos, uma doutrina pela qual pessoas morreram, sem ter lucro, sem ter ganho. Como, amados, que pode um evangelho que promete perseguições, como pode nós transformarmos um evangelho desse num evangelho que vai encher a minha vida de riquezas, de bens, de honras, de estar sobre, de pensar que eu estou sobre o outro, de que eu sou maior do que o outro, se ele está falando exatamente o contrário, de deixar tudo? Não faz sentido o Senhor falar. Pedro havia acabado de dizer: nós deixamos tudo. O Senhor estava falando de coisas eternas. Queridos, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. O reino de Deus é um reino eterno. A vida que Deus nos deu é uma vida eterna. Então nós precisamos tirar os nossos olhos, o nosso foco demasiado nesta vida, nesta terra. Quantas vezes estamos nos desviando, estamos pecando, estamos falhando, estamos desobedecendo a Deus, porque os nossos olhos estão aqui. E o versículo 30, eu estou já encerrando. Falei para minha esposa que hoje ia dar bênção 8 horas. Que não receba já no presente. E aí ele fala a lista: com perseguições e no mundo por vir, o quê? A vida eterna. Aleluia! Esta é a grande promessa, queridos. Tudo que eu e você deixarmos nesta terra, e eu não estou falando de novo dessas pataquadas aí de deixar coisas para a igreja, de doar casa, carro, tudo que tem na conta. Isso é balela, isso é roubo, isso é saque, amados. Mas eu estou falando de deixar tudo aquilo que me seduz, tudo aquilo que ainda me prende a este mundo e me afasta do alvo eterno. Quando nós entendemos isso, queridos, quando nós deixamos tudo por amor do Senhor, do seu evangelho, do seu reino, nós receberemos o cêntuplo. Que é isso que eu disse, são irmãos que não têm o mesmo sangue que eu, mas que vão morar junto comigo por toda a eternidade. Poxa, eu queria que fosse todos. São irmãos que vão morar comigo junto ao Senhor por toda a eternidade. Faltou eu falar o Senhor, a pessoa falou: vai que o pastor vai para o outro lado, eu tô fora, né? Mas é isso, amados. Eu sempre digo, o Benê já aprendeu, né, Benê? Estamos juntos até depois do fim. Nada de até que ele venha. A gente está junto até depois do fim. Porque, amados, é esse o nosso alvo. A vida eterna. A vida eterna. No porvir. E, queridos, entenda o que eu estou dizendo nessa noite. Eu não estou dizendo contra nenhum dos projetos e planos que Deus tem colocado na sua vida. Eu já disse, eu estou com 52 anos, apesar de parecer que eu estou com 53, mas você riu porque é verdade, né? Não se trata, eu vejo quantas coisas na minha vida Deus fez, me deu, sem que eu pedisse, sem que eu sonhasse, ou sem que eu imaginasse. Eu não estou aqui desfazendo os nossos planos, sonhos e metas ou realizações que nós queremos ter nessa terra, mas eu estou falando que isso não pode jamais ser o nosso alvo principal. E para terminar, deixa eu voltar lá em João 6, só que agora um pouquinho mais para frente. Tem uma hora, e é um pouquinho para frente disso, né? O Senhor fala assim: ó, vocês estão atrás de mim por causa que vocês encheram a barriga. Vocês não estão atrás de mim porque viram os sinais. E aí o Senhor dá aquela palavra bem assim, né, abençoada, e as pessoas começam a se retirar. E o Senhor olha para eles e fala assim: vocês também vão para os 12?
E aí sai a célebre frase que Pedro diz, né? João 6:62. 62, ô letrinha abençoada. 68. Nem eu entendo a minha letra. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu, ou melhor, tu tens as palavras da vida eterna. E sabe, queridos, nós temos desafios, nós temos lutas, nós passamos por aflições, nos frustramos, nos chateamos, nos decepcionamos, e às vezes com pessoas que nós talvez nem imaginávamos. Somos injustiçados, às vezes olhamos para a vida do outro, e aí parece que a gente está escrevendo o Salmo 76 ou 75, que é o Salmo de Asaf, né? Eu nunca lembro o número certo, e a gente começa a dizer: Senhor, olha lá, né? No nossa linguagem de hoje, nosso Salmo, né? Senhor, o meu colega lá ganha mais do que eu, é meu chefe, é meu patrão, olha, Senhor, meu vizinho está sempre fazendo o que não deve, e a gente vai escrevendo ali, se lamentando, esquecendo que a nossa vida, a vida que nos foi prometida, ela não termina, queridos, no dia em que alguém estiver do lado do nosso corpo dizendo: este foi um grande homem de Deus, esta foi uma grande mulher de Deus, porque todo mundo quando parte é elogiado, né? E graças a Deus por isso, podia ser pior, né? Mas sabe, queridos, a nossa vida não termina ali. Eu sei que é um momento triste, eu não estou aqui fazendo brincadeira, mas às vezes nós estamos tão focados aqui nas nossas vidas, que nós olhamos as circunstâncias, olhamos para as coisas que não estão acontecendo como queríamos, estamos olhando para as coisas que não são justas, e esquecemos que o que nos foi prometido foi uma vida eterna. E a pergunta é: para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? E sabe, queridos, deixa eu terminar com essa parte. Eu não estou dizendo que aqui é perfeito, eu não estou dizendo que aqui nós vamos encontrar a solução de tudo, mas como é bom, domingo após domingo, quinta após quinta, vigília, núcleo, palavra lida diariamente. Como é bom a gente receber palavras que nos lembram, que nos despertam, que nos confrontam, sim, mas também que nos encorajam, que nos motivam a continuar, a perseverar. Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só aqui, queridos, você pode ler tantos livros, e hoje existe um número infinito de livros de autoajuda, livros que parecem bons, que até citam versículos bíblicos, personagens bíblicos, mas só este tem as palavras de vida eterna. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Jesus de fato é a vida eterna. Então, queridos, não busque, não espere neste mundo satisfação plena. Não espere e busque neste mundo realização completa. Porque talvez, amados, e eu não estou, de novo, eu vou terminar com isso, eu não estou dizendo que nesse mundo nós temos que sofrer, padecer, passar o pior, ser injustiçado, sair na rua e pedindo para alguém: ó, me esbofetei aqui, ó. Mas por quê? Porque eu sou crente. Vai, bate, pá. Não é isso, amados. Não é viver uma vida de sofrimento, mas é sim viver uma vida de renúncia, por causa do Evangelho, por causa da vida que eu tenho neste mundo. Amém? Não, por causa da vida eterna. Isso, glória a Deus. Por causa, eu faço umas pegadinhas, viu, Brígida? Mas todo mundo fica assim, ó, o pastor vai pegar agora. Então, queridos, é a vida eterna. Mas Deus tem bênção para este mundo? Tem. Deus tem vida abundante?
Tem. Deus tem cura? Tem. Tem perdão, prosperidade, paz, alegria dentro de casa, satisfação plena aqui? Não, nele. Amém? Amém mesmo? Então feche os seus olhos, por favor. Obrigado, Eliana e Fonseca, pela visita. Obrigado, queridos, por você ter disposto este tempo. Isso também é oferta ao Senhor. Estar aqui, louvar ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Tudo isso, queridos, são ofertas que nós colocamos diante ao Senhor. Mas não perca o alvo. Deus pode, Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai levantar no meio desta igreja, dessas pessoas que estão aqui hoje, homens e mulheres que serão mantenedores, talvez mantenedores até de igrejas inteiras. Deus pode levantar aqui homens e mulheres que serão ministros do evangelho em outras nações, em outros estados. Deus pode levantar aqui pastores, evangelistas, profetas, homens e mulheres. Mas, queridos, não é isso que nós estamos falando. Nessa noite nós precisamos olhar para o alvo, a vida eterna. Continue fazendo, continue estudando, continue plantando, continue colhendo, continue abençoando, continue sendo abençoado, continue servindo, continue sendo servido, continue querendo, amando, continue sendo amado, continue buscando uma profissão melhor, um ganho melhor. Mas principalmente, queridos, não tire o alvo da vida que nos foi dada, a vida eterna. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te damos graças, porque o Senhor nos deu a promessa da vida eterna. O Senhor nos garante e nos diz, e eu poderia ter citado tantos outros versículos, Senhor, onde o Senhor diz que aquele que persiste em fazer o bem, o Senhor dará vida eterna. Aquele que continuar, aquele que perseverar até o fim. Mas, Senhor, eu quero nessa noite pedir que o Teu Espírito Santo continue a ministrar em nossos corações, nos guiando, nos abrindo os olhos, nos trazendo de volta para o alvo, porque o Senhor diz na Tua palavra que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. E muitas vezes, Senhor, nós estamos olhando para trás, nós estamos olhando para baixo, nós estamos olhando para este mundo que não tem jamais terá satisfação plena. São apenas satisfações momentâneas, que depois pedem mais e mais e mais. E quantos, Senhor, nesta loucura se desviaram, se perderam, se extraviaram dos Teus caminhos. E nós te pedimos, Senhor, não permita que nos desviemos, não permita, Senhor, que percamos o alvo, Jesus Cristo, a vida eterna, o reino bendito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão constante com o Espírito Santo de Deus. E nos ajude a permanecer no Senhor até o último dia das nossas vidas, para a glória de Deus Pai. Nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Pastora Lu, eu atrasei um pouquinho, mas nós vamos para casa. Eu só quero dar um aviso, queridos. O pastor Cassiano está me ajudando com o jejum. O pastor Walter tem cuidado da Bíblia falada, não esqueça disso. O pastor me cobra, eu estou em falta. Mas nós estamos já, o pastor Cassiano está até à frente disso, nós estamos já preparando o período de jejum. Nós vamos trazer mais detalhes, mas já vai colocando isso no seu coração. Pastor, eu tenho dificuldade de fazer 24 horas de jejum, eu tenho problemas de saúde, eu tenho hipoglicemia, ou eu tenho hiperglicemia também? Não? Só hipo, né? Está cheio de gente da saúde aqui, só falando, tá vendo, falando tudo errado. Eu vou parar aqui. Sheila só medindo eu, falando, tá errado, pastor, tá errado. Mas enfim, queridos, você que tem dificuldade, vá pedindo graça ao Senhor, faça 12 horas. Mas não é aquela 12 horas das 10 da noite às 10 da manhã, tá bom? Peça ajuda e respeite os seus limites, mas nós vamos passar mais detalhes. Eu tenho certeza, queridos, que assim como os 40 dias de oração foram bênção, os 40 dias de jejum também será bênção. Para a igreja,
para nós, para as nossas famílias, para a igreja, para os nossos vizinhos, porque nós seremos transformados. Amém? Vamos para casa? Pastora, faltou alguma coisa? Pastores? Obrigado. Pastor, nós não estamos imitando, tá bom? Já falamos isso há um ano. Nós precisamos fazer uma noite lá em casa também de gratidão. Vai fazer um ano que nós mudamos para a nossa casa e ainda não fizemos isso. Então, pastora Lu está organizando isso, será dia 11 de julho. Glória a Deus, aí é. Depois a gente vai colocar mais informações ali no grupo da igreja, mas todos já estão convidados, tá bom? Nós vamos fazer ali uma farra santa lá em casa e glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito na vida do pastor? Não, nas nossas vidas. Amém? Vamos para casa? Vamos ficar em pé? Que o Senhor abençoe a todos, que tenhamos uma semana de paz. Eu aqui na entrada aprendi mais uma coisa: não pode torcer na Copa do Mundo, porque é do mundo. Foi o Rodrigão que falou, e ele que gosta de futebol, hein? Brincadeira, queridos, você gosta de futebol, não tem nenhum problema acompanhar, só não coloque nada, absolutamente nada, nem acima, mas nem no lugar do Senhor Jesus. Amém? Amém? Obrigado, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra, pela comunhão dos santos, pelos visitantes, pelos irmãos, pelos louvores, por tudo, Senhor, que foi dito, feito nesta noite. Eu creio, Senhor, que o Teu Espírito Santo está em nós, e o Teu Espírito Santo está em nosso meio, e nós Te damos graças, glória e louvor por isso. Agora Te pedimos, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, nos dá uma semana abençoada, meu Pai, uma semana, como foi dito aqui nesta noite, onde nós tudo deixamos para Te seguir, que nas transações, que nas negociações, que nas ações que tomemos, sempre, 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 nós coloquemos a Tua vontade acima de tudo, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam sobre cada um de nós, hoje e por todo sempre, amém. Deus abençoe, vai na paz do Senhor.